Bom, então vou me apresentar aqui primeiro. Eu sou Luísa Xavier, sou formada em filosofia pela PUC aqui no Rio e também sou professora de yoga e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em neurociências. Então, hoje eu quis trazer o estoicismo aqui para a gente falar no viés mais filosófico, mas também trazendo para todo esse aspecto holístico. Então, eu vou falar do estoicismo muito aplicado ao cotidiano, a conceitos também orientais de yoga, budismo, e também falando um pouco sobre como essas ações, esses pensamentos estoicos podem ser benéficos no sentido mais científico, né? E eu escolhi esse tema, eu acho que tem tudo a ver com a proposta do Reconnect também, que é diferente de muitas linhas filosóficas que são muito conceituais, de indagações de coisas mais abstratas. O estoicismo ele traz para o campo do cotidiano, para o campo da ação, para o campo das nossas ações internas, né? Exatamente essa questão da vigilância, da autoobservação, do não julgamento. Então, assim, realmente é uma filosofia que vai muito além de apenas estudos filosóficos, mas toda a forma como a gente se posiciona diante do mundo, diante da realidade e diante de nós mesmos. E conversa muito com toda a proposta do Reconnect e com esses conceitos de diversas filosofias, na verdade, né? Que às vezes são muitas formas de se falar da mesma coisa. Então, eu coloquei aqui como título o estoicismo como o caminho de clareza e liberdade interior. Bom, e aí aqui, primeiro, né, falar que esses são os conceitos fundamentais que eu vou abordar. Esses slides, eles estão bem crus, assim, vai ser mais eu falando mesmo aqui, eu coloquei só palavrinhas-chave. Então, alguns conceitos fundamentais que eu vou abordar é essa dicotomia do controle, do que está ao nosso controle e o que não está, e da virtude, e viver conforme a natureza, conforme o fluxo, assim como essa ideia do amor fati, que é um conceito do Nietzsche, mas que conversa muito com é, diversos textos estoicos, né? Essa coisa do amor ao destino, aceitar aquilo que é. Então, por que o estoicismo? É exatamente por ser essa ferramenta de transformação interior. E aí eu coloco aqui a frase do Epiteto, que não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Então, assim, nesse mundo que a gente vive, tão acelerado, hiperconectado e cheio de estímulos que a gente não pode controlar, o estoicismo ele nos lembra do que realmente importa, que é cultivar a serenidade diante do que não depende da gente e agir com sabedoria naquilo que depende. Então, o estoicismo ele é uma filosofia prática nascida na Grécia e desenvolvida em Roma, que trata da busca da felicidade por meio da virtude. Então, virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça, o autocontrole. Então, o estoicismo ele surge na Grécia Antiga e se consolida em Roma, com figuras como Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, e mostra que a verdadeira felicidade está nessa virtude, de agir de acordo com a razão, com logos, com coragem, justiça, autocontrole. Então, muito mais do que uma teoria, é uma prática, é uma forma de se posicionar diante da vida. Então, assim, em relação a esses conceitos fundamentais do estoicismo que eu vou abordar aqui, eu vou começar falando da dicotomia do controle. E o Epiteto ele começa o seu manual com essa frase emblemática de que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Essa distinção, que é aparentemente simples, ela revoluciona o modo como a gente vive. O que depende de mim? Os meus julgamentos, meus pensamentos, desejos, emoções, que podem ser cultivados, podem ser lapidados. E o que não depende é o comportamento dos outros, os acontecimentos externos. Então, isso deve ser aceito com serenidade.
Isso conversa muito com as filosofias orientais, né, como o budismo. Então, para o estoico, a liberdade, ela não está em dominar o mundo, mas sim em dominar como a gente se posiciona diante dele. E aí, em uma das cartas, o Sêneca escreve: a alma livre não teme o futuro, não lamenta o passado e não se deixa arrastar pelas paixões do presente. Então, não é que a gente tem que aniquilar as paixões, mas ter mais autocontrole, mais observação antes de agir. E aí, eles falam dessa vigilância interior constante que chamam de prosoké, que é essa atenção à alma. E conversa muito também com o conceito de pratyahara no yoga, que é esse recolhimento dos sentidos externos e o retorno da atenção para dentro, que é também a meditação, essa ideia budista do não apego, que o sofrimento ele nasce do desejo e do apego ao que escapa ao nosso controle. Então, essa clareza é o início da sabedoria prática. Agir onde eu posso agir e aquietar onde eu não posso. Direcionar a energia para aquilo que está ao nosso controle. E do ponto de vista da neurociência, esse discernimento entre o estímulo e a resposta está diretamente relacionado ao fortalecimento do córtex pré-frontal, que é responsável pela autorregulação e a tomada de decisões conscientes. A prática da atenção, que depende de nós, ativa circuitos neurais que reduzem a impulsividade e aumentam a capacidade de resiliência emocional. Então é um treino, né? Porque o estímulo ele vai vir, a gente vai sentir, mas como a gente responde é que é a questão. E ter autoconhecimento para parar e observar antes de agir. E aí, o segundo tópico aqui é a virtude como único bem. Para os estoicos, a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, e o único mal verdadeiro é a viciação da alma. Todo o resto, saúde, dinheiro, status, prazer, são indiferentes. Podem ser preferíveis ou não, mas não determinam a felicidade. Porque às vezes a gente tem tudo e tá insatisfeito, e às vezes a gente não tem nada, mas aquilo a gente tá tão pleno, né? E eu acho que o estoicismo ele escancara isso de uma forma que um dos grandes representantes do estoicismo é Marco Aurélio, que foi o imperador de Roma, enquanto Epiteto, outro representante do estoicismo, era um escravo. Então você vê como pode, né, um imperador e um escravo que compartilham a mesma forma de encarar a vida. Então, muito mais do que a circunstância externa em que a gente se encontra, é importante a gente ter o julgamento correto sobre as coisas, né? Então, tem a frase do Marco Aurélio aqui: se estiveres sofrendo por algo externo, o problema é o julgamento. Então, a vida, ela é da forma como a gente encara, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que a vida, ela não é colorida, ela é para ser colorida. E quando a gente acorda, acordar é dar cor para o nosso dia. Então, todo dia a gente tem essa escolha de colorir a nossa vida. Mas isso depende muito mais da gente do que aquilo que está ao nosso redor. Então, a verdadeira liberdade, ela está em viver de forma coerente com a razão e com a natureza da alma, que é ser racional, justa e moderada. E na prática do yoga, tem o conceito de Dharma, que também está presente no budismo, que é viver de acordo com a sua natureza mais elevada. Isso se aproxima muito dessa virtude estoica. É a ação correta do nobre caminho do budismo, que também aponta para esse alinhamento interior, em que o bem não é a circunstância, mas sim a postura ética. E a virtude está aqui como a única fonte de estabilidade, porque é a única coisa que depende de nós por completo. E segundo a neurociência, essas escolhas que alinham com a nossa integridade pessoal ativam sistemas de recompensa duradouros no cérebro e promovem um bem-estar profundo e estabilidade emocional. Essa repetição de comportamentos virtuosos
reconfigura circuitos neurais, tornando mais naturais as respostas éticas e conscientes. E aí tem uma frase do Aristóteles que fala: a excelência é um hábito e não um ato. Então, essa construção diária, através da autoobservação, e eu vou falar mais à frente também, né, como a gente pode, no nosso dia a dia, trabalhar a prática estoica. E aí, aqui o terceiro ponto, viver conforme a natureza, trata exatamente dessa alinhação, desse alinhamento com o Logos, com essa razão cósmica. Então, viver de acordo com a razão, essa razão que é o princípio que ordena todo o universo, todo o cosmos, que os gregos chamavam de Logos, e também aquilo que é a estrutura da nossa alma. Então, quando a gente aceita a ordem do universo como ela é, impermanente, imutável, marcada por esses ciclos, a gente se insere no mundo com clareza, sem resistência. E isso dialoga também muito com o taoísmo, né, que fala exatamente dessa fluidez diante da realidade, que é expressa por um conceito que se chama Wu Wei, que é agir sem forçar, deixar-se conduzir pelo fluxo natural da existência, como uma água que contorna o obstáculo. E essa aceitação, ela é ativa, não é uma resignação, não é se conformar, mas aceitar a realidade e agir nela com lucidez. E aí tem uma frase aqui do Epiteto que fala: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e tudo correrá bem. Que é também o conceito de amor fati, que eu vou falar mais à frente também. E essa dimensão, ela dialoga muito com o conceito de equanimidade, que está presente no yoga, que está presente no budismo, que é você estar bem exatamente diante dessa impermanência. E aí tem uma frase no Bhagavad Gita que fala: yoga é maestria nas ações. Tem direito apenas à ação e nunca a seus frutos. Não te motives pelos frutos da ação, nem te aferres à inação. Firme em yoga, executa as ações sem apego, sendo equânime em sucesso e fracasso, pois yoga é equanimidade. Quando o indivíduo, satisfeito pelo eu, apenas no eu, rejeita todos os desejos egoístas da mente, declara-se que ele possui firme sabedoria. E na neurociência, esse estado de alinhamento com a natureza também corresponde a esse estado de flow, um estado mental em que a gente está profundamente presente, integrados com a ação, com foco e leveza. O cérebro, quando ele está nesse estado, entra em uma harmonia de atividade entre razão e intuição e reduz a autoconsciência excessiva, promovendo uma sensação de pertencimento e propósito. E aí a gente vai aqui para o quarto ponto, o amor fati, que na verdade não é um termo estoico, mas ela expressa com muita beleza esse espírito estoico de não apenas a suportar o que acontece, mas amar o que nos acontece, como parte da ordem do todo. E aí tem a frase do Marco Aurélio: ame a vida que lhe coube em sorte. Ela é sua, foi tecida para você. E essa postura exige muita maturidade de abandonar a ilusão do controle e confiar que o que acontece faz parte de um todo maior que muitas vezes a razão humana não compreende por completo, mas que pode ser acolhido. Então, esse termo amor fati, ele é resgatado por Nietzsche como uma ideia, como um ideal de grandeza. Amar até mesmo a dor, o fracasso, o destino, como elementos necessários da totalidade. Então, o Nietzsche ele utiliza isso como exatamente essa aceitação, e ele escreve na Gaia Ciência: minha fórmula para a grandeza no ser humano é o amor fati. Não querer que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, ainda menos ocultá-lo, mas amá-lo. Ou seja, o Nietzsche ele leva essa aceitação a um outro nível,
transforma a aceitação estoica em uma afirmação total da existência. E no yoga também fala sobre essa entrega ao fluxo da vida, no conceito que se chama Ishvara Pranidhana, que é essa entrega ao divino, como um resto de rendição ativa, não de passividade. É uma devoção a algo maior, confiança no fluxo da vida, guiado por essa inteligência superior. E, mais uma vez, não de forma passiva ou de fuga, muito menos de resignação. É uma rendição ativa, consciente, que nasce dessa lucidez de que nem tudo está sob o nosso controle. E há uma ordem maior operando, mesmo que a nossa mente racional não compreenda. É um convite para dizer sim à vida como ela é, com coragem, confiança e abertura interior. E aí, a partir do viés da neurociência, essa aceitação radical da realidade ativa redes cerebrais ligadas à resistência, resiliência, regulação emocional e adaptação positiva. Então, amar o destino com tudo que ele carrega é também uma forma de integrar experiências difíceis e reconfigurar padrões mentais de resistência e sofrimento. E não é fácil isso, é fácil falar, né? Mas é um trabalho diário que a gente vai construindo e tomando consciência. Então, isso aqui é muito mais do que conselhos motivacionais, né? É um caminho que é duro, mas é libertador de cultivo da alma. E exige muita disciplina, silêncio interior, discernimento. E que quando a gente pratica de verdade, a gente retorna para nós mesmos. Então, agora eu vou falar um pouquinho de como a gente pode trazer essas ideias para dentro da nossa rotina, das pequenas situações do dia a dia, das emoções que surgem. Então, aqui, para começar, as aplicações no cotidiano. A vigilância interior é um treino constante do juízo. Para os estoicos, viver filosoficamente é viver em um estado de atenção constante. E eles chamam isso de prosoké, que é uma vigilância interior, um estado de presença lúcida em relação aos pensamentos, emoções e julgamentos que surgem ao longo do dia. O Epiteto fala, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Então, o sofrimento, ele nasce da interpretação que a gente tem das coisas. E essa interpretação, ela pode ser treinada, pode ser refinada. E aí, na prática, quando algo acontece, um atraso, uma crítica, um mal-entendido, o estoico, ele para e pergunta, o que depende de mim aqui? Qual é o julgamento que eu estou fazendo disso? Então, ao perceber que está sendo arrastado por essas emoções, ele não nega, não reprime, mas observa e questiona. Essa emoção, ela está de acordo com a razão? Ela está me servindo ou me dominando? E esse é o mesmo gesto de consciência que no yoga é cultivado por meio do svadhyaya, que é o autoestudo. A meditação também, a atenção plena do budismo, de observar o pensamento sem ser tomado por ele, deixar que ele venha e deixar que ele vá. E esse tipo de atenção, ele também é estudado na neurociência como metacognição, que é essa capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos. E essa habilidade, ela fortalece o córtex pré-frontal, aumenta a capacidade de autorregulação, o que reduz os impulsos destrutivos. O segundo ponto aqui é o diário filosófico, escrever para cultivar a alma. As meditações do Marco Aurélio, ele não escreveu para publicar, era o diário que ele tinha para si mesmo, como um exercício espiritual, uma forma de recordar, reafirmar e confrontar os seus próprios pensamentos. Esse hábito do diário estoico, ele é uma ferramenta poderosa para a vida cotidiana. E aí Sêneca fala, ao fim de cada dia, examinei minha consciência e nada deixei passar sem julgamento. Então, na prática, experimenta escrever toda noite sobre o que te afetou, como você reagiu, o que você aprendeu ao final do dia ou no começo da manhã, intencionar aquilo que você quer para o seu dia, né? Quando a gente escreve, coloca as coisas no papel,
a gente tem uma clareza muito maior. Então, anotar também frases históricas, reflexões, salvar observações que você vê de outras pessoas que você pode usar para si mesmo. E também revisar as nossas ações e buscar alinhar elas com a virtude. Eu fui justo, fui temperante, fui corajoso, sábio. E hoje a neurociência reconhece que essa escrita reflexiva ativa regiões do cérebro ligadas à autorregulação emocional, à construção do sentido e promove uma reorganização afetiva e clareza interior. Até porque, às vezes, quando a gente fala, a gente às vezes nem pensa antes de falar. Mas para escrever, a gente tem que pensar um pouco mais. E aí a gente tem uma clareza muito grande quando visualiza no papel e vai colocando de forma mais lenta, pausada. Eu vou falar também mais aqui à frente, né, da respiração antes de agir. Então, fazer essa pausa. Mas primeiro aqui no terceiro tópico, contato com a natureza e a impermanência, a transitoriedade das coisas. O estoico nos convida a olhar para o mundo com um certo distanciamento poético, assim como o budismo. E o Marco Aurélio ele observa as estações, as marés, a decomposição das coisas e reconhece nelas a ordem natural e o ritmo do universo. Então, quando a gente para observar coisas simples ao nosso redor, que a gente está tão agitado às vezes, a gente não para observar o movimento do sol, as flores, a natureza ao nosso redor, as ondas, como que tudo está nesses constantes ciclos de transformação. E quando a gente para observar esses detalhes, a gente aprende muita coisa. Afinal, nós somos parte da natureza também. Então, Marco Aurélio ele fala: observe como tudo muda constantemente, nada permanece. É a natureza das coisas. E a nossa natureza também está em constante transformação. A água parada, ela vira um pântano, vira uma água suja. Então, nós precisamos ser o rio que flui, como Heráclito fala, né? Nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. A gente precisa encarnar essa fluidez. E o Zaratustra do Nietzsche também tem uma frase ele fala: o homem é uma correnteza imunda e é preciso ser mar para que a gente possa acolher essa correnteza sem se tornar impuro. Porque é natural, nós como seres humanos, nós temos emoções negativas, temos pensamentos negativos. É natural que isso venha, nós temos experiências externas negativas, mas quando a gente se autoestuda, aprofunda nesses conhecimentos filosóficos, espirituais, a gente se torna um mar, a gente se torna o oceano, não apenas a onda que se desfaz, mas a gente percebe que a gente é todo o oceano. E a onda, ela não morre, ela é muito mais do que aquela individualidade. Então, para que a gente possa realmente estar diante dos desafios que vão aparecer, né, quando a gente tem firmeza dentro de nós mesmos, aquilo vem, mas não deixa que a gente se torne impuro. Então, na prática, observar o tempo, o corpo, as relações e lembrar que tudo é fluxo. Usar essa consciência como forma de soltar os apegos e controlar menos, assim como cultivar uma humildade diante da vida, de que tudo vai passar. Então, num momento difícil, aquilo vai passar. E num bom momento, num momento incrível também, aquilo também vai passar. Então, a gente ter essa humildade, essa paz de reconhecer e contemplar a impermanência como parte da sabedoria. Essa consciência da transitoriedade traz paz e não angústia, porque ensina que nada é fixo, nem a dor, nem o prazer, nem o eu. E segundo a neurociência, a contemplação da natureza, o contato com esses ambientes naturais ativam o sistema nervoso parasimpático, que promove o relaxamento, clareza, a integração com algo maior, essa sensação de paz. Então, tudo em que a gente se conecta com a natureza, a gente está naturalmente acalmando o nosso sistema nervoso, seja pisando na grama,
observando a luz do sol, o movimento da água, tudo isso tem se provado cada vez mais benéfico para a nossa saúde de forma científica. E aí o ponto 4 aqui é essa escolha diária da virtude através de pequenas ações. O estoicismo ele se revela nesses pequenos gestos, que é dizer a verdade quando seria talvez mais fácil omitir ou mentir, não responder na mesma moeda quando ofendido, que também é um grande ensinamento de Jesus. Na verdade, muitos desses mestres espirituais, seres iluminados, dizem a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, escolher o silêncio ao invés da fofoca, porque exatamente o que comentaram aqui, né? A gente é um espelho, na verdade. Quando a gente está falando do outro, a gente diz mais sobre nós mesmos do que sobre a outra pessoa. Manter a calma numa situação de tensão. E eu vou falar logo à frente aqui de como a gente pode fazer isso através da nossa respiração, através de práticas físicas. E tem uma frase aqui do Marco Aurélio que ele fala: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. A filosofia estoica não se mede em livros lidos, mas em ações feitas. E a cada momento a gente tem a chance de escolher a virtude. Esse é o verdadeiro campo de batalha filosófica. E esses comportamentos éticos, de forma frequente, reformam circuitos cerebrais de coerência interna, que promovem uma identidade mais estável e uma sensação contínua de propósito, que é demonstrado em pesquisas de neuropsicologia moral. Porque às vezes a gente faz decisões só pelo prazer momentâneo, mas a longo prazo a gente destrói o nosso senso de identidade. Mas quando a gente começa a praticar atitudes, ações mais éticas, mais virtuosas, naturalmente a gente está ensinando para o cérebro que a gente é assim, e isso se torna mais natural e a longo prazo dá um senso de propósito muito maior na nossa vida. E agora o último ponto aqui é respirar antes de reagir. O estoico é lento no julgamento. E o mundo atual, ele nos estimula a reagir rápido, tudo tem que ser imediato, você tem que opinar, você tem que julgar. E o estoico, ao contrário, cultiva essa lentidão interior, de observar antes de agir. Ele sabe que agir sem clareza é agir contra si mesmo. E o Epiteto ensina: primeiro, aprenda a ser um filósofo, só depois fale com um. Então, é muito mais sobre a nossa ação interna. Isso, na prática, é respirar antes de responder a uma mensagem. A nossa respiração, ela tem um poder muito grande. A respiração, ela pode ser controlada tanto pelo nosso conscientemente quanto inconscientemente. Então, a respiração, ela é mágica nesse sentido, que faz uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o imaterial e o material. E tem várias técnicas de respiração que são chamadas de pranayama nas práticas de yoga. E quando a gente toma consciência da nossa respiração, a gente pode ancorar, voltar para o momento presente. Então, se você está se sentindo ansioso, inspira e exala no dobro do tempo. É uma técnica para a gente ativar esse sistema parasimpático de relaxamento do cérebro. Naturalmente, quando a gente exala mais lento do que a inspiração, a gente está relaxando, o nosso coração bate mais devagar, menos impulsivo, e várias outras técnicas de respiração que a gente pode usar, até mesmo para aquecer o corpo ou esfriar o corpo, ficar mais alerta ou ficar mais calmo. Tem também os meridianos, né? O lado direito, que fala mais do racional, o lado que é o solar, e o lado esquerdo, que é uma energia mais lunar, de intuição e criação. Então, dependendo do propósito que a gente quer, a nossa respiração ela é uma ferramenta maravilhosa para alterar o nosso estado mental,
emocional, energético e até mesmo físico. Então, ela é uma forma de autocontrole. E esse autocontrole, ele não é uma repressão, ele é liberdade, que é o oposto de ser refém das nossas emoções. Então, nesse quesito da neurociência, né, essas respirações conscientes ativam o nervo vago e o sistema parasimpático, que diminui a atividade da amígdala e permite que o córtex pré-frontal assuma o comando para que a gente possa tomar decisões mais sábias e menos impulsivas. E aí, para concluir essa parte aqui, o estoicismo, ele não pede que a gente se torne sábios de um dia para a noite. É um processo diário e constante. Que cada dia a gente seja mais vigilante, mais consciente e mais íntegro. É uma filosofia que se constrói nas entrelinhas da rotina, no modo como você fala, responde, julga, reage e observa. E quando praticada com sinceridade, começa a transformar profundamente a nossa percepção da vida. E aí, agora, para parte 4 aqui, o estoicismo como transformação interior. O que acontece quando, dia após dia, a gente escolhe essa postura estoica diante da vida? O que muda dentro da gente? Na forma como a gente percebe o mundo e na forma como a gente existe no mundo. Então, em primeiro lugar, essa clareza do pensamento. A mente, ela deixa de ser um campo de batalha. O Sêneca escreve: filosofar é aprender a morrer. Mas não apenas a morte biológica, mas aprender a morrer para os nossos impulsos automáticos, para o ego ofendido, para a ilusão do controle, para desejos que nos arrastam. É morrer para esse caos, para nascer no centro. Ao praticar o estoicismo, a gente começa a perceber que os pensamentos não são verdades, são eventos mentais. A mente deixa de ser uma usina de sofrimento e passa a ser um instrumento de discernimento. Você se torna o que você dá atenção. E essa mudança de foco do externo para o interno, da queixa para a autorresponsabilidade, da reação para a observação, gera clareza. A mente que antes estava reativa se torna contemplativa, seletiva, não por frieza, mas por lucidez. E isso gera um efeito interior de pausa, de espaço, a cessação da guerra entre nós mesmos, essa possibilidade de escolher. E a gente precisa criar espaço para que isso surja, porque nesse mundo hiperativo, às vezes a gente não para realmente observar. E essa mudança na forma de pensar, ela modifica padrões cerebrais automáticos, promove um equilíbrio entre razão e emoção, porque não é sobre acabar com as emoções e ser apenas racional, mas saber integrá-las, até porque as nossas emoções, elas são o nosso corpo, que tem uma sabedoria incrível, falando pra gente o que é bom e o que não é bom, mas a partir da razão, do estudo, do aprofundamento, do autoconhecimento, a gente começa a conseguir identificar o que realmente é bom pra gente e o que não é. Então, conciliar razão e emoção, entendendo que ambos são ferramentas incríveis e sabedorias é, intuitivas dentro da gente. E agora, no segundo ponto aqui, a autonomia emocional é exatamente isso, que as paixões, elas perdem o poder de arrastar. Não é negar as emoções, mas distinguir entre patos, que são as paixões destrutivas, e eupatetai, são os termos em grego, né, que são as emoções virtuosas que estão alinhadas com a razão. O objetivo, ele não é virar uma pedra sem emoção, é se sentir sem ser dominado, tornar-se senhor de si. Então,
quando a gente cultiva essa consciência do poder dos nossos pensamentos, o medo perde força, a raiva se dissolve antes de virar destruição e a euforia não vira apego. Surge uma estabilidade emocional profunda, não como apatia, mas como sabedoria afetiva. E esse estado reflete muito na ideia de equanimidade, do yoga, do budismo, essa mente que permanece serena, mesmo diante do prazer e da dor. E essa prática de regulação emocional fortalece essa, essas conexões neurais que permitem que a gente haja de forma mais consciente e menos impulsiva. O terceiro ponto aqui, liberdade existencial, não está mais à mercê do mundo. Talvez o maior fruto do estoicismo seja essa liberdade interior, que não é uma liberdade de fazer o que quiser, mas de não ser refém do que acontece, de não reagir como às vezes o mundo espera, mantendo a nossa integridade, mesmo quando tudo à volta se desfaz. O Epiteto, que viveu grande parte da sua vida como escravo, ele falou: Você pode acorrentar o meu corpo, mas a minha mente sempre será livre. E isso é revolucionário. Não importa o ambiente, uma possível perda, fracasso, instabilidade, o estoico ele constrói um espaço que é inviolável em si mesmo. É um verdadeiro templo interior, que não é feito de paredes, mas da nossa postura. E aí aqui o quarto ponto, alinhamento com o todo, que é uma sensação de pertencimento mais amplo. Conforme a gente cultiva essa postura estoica, também passamos a nos ver como parte de algo maior, a alma que se alinha com o cosmos. A vida deixa de ser um projeto de controle pessoal e se torna uma integração com toda a realidade. O próprio Marco Aurélio escreveu: tudo é interligado, tudo contribui para o bem do todo. O que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então, dissolvendo essa percepção de narcisismo e ampliando a consciência, a gente não está aqui para nos salvar do mundo, mas sim participar dele com sabedoria. Assim, a gente deixa de ver obstáculos como injustiças e passamos a ver os desafios como oportunidades de formação da alma. Porque muitas vezes os desafios acontecem e a gente se coloca como no lugar de vítima. Só que a vítima ela é incapaz, então a gente tem que aceitar exatamente essa dicotomia do controle. O que está no meu controle e o que não está. O que já aconteceu, a gente não vai mudar. Mas como a gente vai reagir a isso é que muda tudo. Então, quando a gente se autorresponsabiliza, não importa o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, o que aconteceu, o que não aconteceu, a nossa postura diante da vida molda a nossa percepção da realidade. E aí o quinto ponto aqui é a beleza da alma firme, esse magnetismo da serenidade. Tem uma beleza silenciosa em quem caminha com firmeza. O estoico não precisa provar nada, nem gritar a sua opinião. Ele não se exalta, não reage por ego, não se perde em futilidades. A presença é calma e por isso é impactante. As nossas ações dizem muito mais do que as nossas palavras. E essa é a maior transformação. Tornar-se alguém que inspira pelo modo de ser, não pelo que diz. E o Sêneca fala a frase clássica: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, para concluir essa parte aqui, a filosofia estoica, quando realmente é vivida, ela não muda apenas as nossas ideias, não são apenas conceitos, mas muda a nossa estrutura interior, nos torna mais conscientes, mais presentes, mais livres e mais preparados para amar a vida como ela é, com interesse e coragem. Então, o estoicismo, para fechar aqui, né, algumas frases-chave, né? A alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. Você pode acorrentar o meu corpo, mas minha mente será sempre livre. E as palavras convencem e o exemplo arrasta.
Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca são os grandes exemplos da filosofia estoica. E é interessante como cada um tinha uma circunstância completamente diferente, mas através desse autoestudo e da pausa para realmente observar a realidade para além do ego, eles chegaram, né, em ideias tão parecidas, porque o estoicismo, quando ele é vivido com sinceridade, não é um conjunto de frases prontas ou um manual de força bruta. É um caminho de lapidação, é uma arte de viver que nos ensina a responder ao mundo com clareza, com profundidade e com integridade. Não se trata de endurecer, mas de amadurecer com leveza, parar de resistir à realidade e aprender a dançar com ela. Descobrir que a paz, ela não está em controlar tudo, mas habitar plenamente o que é. E por fim, não é se tornar indiferente, mas sim se tornar íntimo da vida, íntimo do silêncio, íntimo da sua própria alma, íntimo de uma lucidez que acompanha em qualquer cenário. E o mais bonito, que é perceber que quando a gente cultiva esse centro, a vida se torna mais leve, mesmo quando não é fácil, mais bela, mesmo quando é incerta, e mais nossa, mesmo quando escapa. Então, é isso para concluir aqui. Eu deixei no final aqui essa frase: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Então, vamos parar para refletir como a gente age diante das situações, e perceber que o que está aqui dentro de nós é muito mais importante do que o que acontece fora, né? E a gente reflete isso através das nossas ações. A gente não precisa gritar para mostrar isso. Quando a gente às vezes mantém o silêncio diante de uma situação, isso diz muito mais do que qualquer textão que a gente poderia falar. Então, eu encerro aqui essa palestra e abro agora também para trocas, comentários. Obrigada, gente.